Confrontei meu genro por falta de respeito. Minha própria filha me deu um tapa. Mas minutos depois, eu nunca imaginei que um domingo de sol em Goiânia pudesse se transformar no dia mais humilhante e ao mesmo tempo mais transformador da minha vida. Meu nome é Luiz Antônio, tenho 57 anos e passei os últimos 3 anos vivendo sozinho desde que perdi minha esposa para o câncer. Criei minha filha Bruna com todo o amor que um pai pode dar, trabalhando de sol a sol na minha oficina mecânica no setor Campinas, com graxa nas mãos e esperança no coração, sempre ensinando valores, respeito e dignidade. Naquele domingo de setembro, a temperatura estava em 32 graus. O céu azul típico do Cerrado goiano parecia me convidar para algo bom, mas eu estava a caminho de um almoço que mudaria tudo. Bruna havia me convidado para almoçar em sua casa, ou melhor, na casa que ela dividia com Rodrigo, meu genro, há 2 anos. Sentia algo estranho no ar ultimamente, uma distância crescente, olhares evitados, ligações mais curtas. Mas eu queria acreditar que era impressão minha, que o casamento simplesmente exigia tempo de adaptação. Vesti minha melhor camisa social azul, passei um perfume e levei um bolo de fubá que Dona Cida, minha vizinha, tinha feito. Estacionei minha caminhonete velha em frente ao condomínio moderno onde eles moravam, no setor Bueno, um bairro que parecia de outro mundo comparado ao meu setor Campinas. Seguranças de terno, portaria eletrônica, jardins impecáveis. Subi até o apartamento no 10º andar, o coração apertado com uma sensação que eu não conseguia nomear. Quando Bruna abriu a porta, seu sorriso pareceu forçado, rápido demais. "Oi, pai", disse ela, sem me abraçar como antes. Rodrigo estava no sofá, mexendo no celular, e mal levantou os olhos. "E aí, sogro?", murmurou. Naquele momento, eu ainda não sabia que em poucas horas eu seria expulso daquela casa com um tapa no rosto, dado pela minha própria filha. Entrei no apartamento carregando o bolo de fubá que Dona Cida tinha feito com tanto carinho, sentindo o ar-condicionado gelado bater no meu rosto suado. A sala era imensa, toda decorada em tons de cinza e branco, com móveis que pareciam ter saído de revista, frios e perfeitos demais para parecerem um lar. Rodrigo continuava no sofá de couro, agora assistindo a um jogo de futebol na televisão enorme pendurada na parede. "Trouxe um bolo", falei, estendendo a forma coberta com papel alumínio. Bruna pegou sem entusiasmo. "Ah, obrigada, pai. Vou deixar aqui na cozinha." Fiquei ali de pé, sem saber se sentava, se falava, se existia naquele espaço. Rodrigo finalmente se virou para mim, um sorriso de canto de boca que me deixou desconfortável. "Lavou as mãos antes de vir, sogro? Porque graxa em sofá italiano não sai, viu?" A frase caiu como um tijolo. Tentei rir, achar graça, pensar que era brincadeira. "Tomei banho, pode ficar tranquilo", respondi, tentando manter a leveza. "Ah, tomou banho. Mas o cheiro de oficina fica impregnado, né? É profissional." Ele riu sozinho da própria piada. Bruna voltou da cozinha e não disse nada. Absolutamente nada. Não defendeu, não mudou de assunto, não me protegeu. Apenas se sentou ao lado dele e entrelaçou os dedos nos dele. O almoço foi servido. Bruna tinha feito arroz, feijão, farofa e uma carne assada. Comida boa, simples, que me lembrou dos domingos que eu preparava para ela quando era criança. Mas quando fui me sentar à mesa da sala de jantar, Rodrigo ergueu a mão. "Melhor você comer ali na área de serviço, sogro. Essa mesa é nova, madeira clara, qualquer coisa mancha. E você sabe, trabalhador braçal tem aquela sujeira debaixo da unha que não sai." Olhei para Bruna. Esperei. Esperei que ela dissesse alguma coisa, que se levantasse, que lembrasse quem eu era, quem tinha criado ela, quem tinha ficado noites em claro, quando ela teve pneumonia aos 7 anos, quem vendeu o carro antigo para pagar a faculdade dela. Ela desviou o olhar. "Pai, é que a gente está esperando visita depois, então é melhor mesmo. Não leva a mal." Peguei meu prato, a voz presa na garganta, a dignidade sendo esmagada a cada passo em direção à área de serviço. Sentei sozinho em um banquinho de plástico branco, diante de uma mesinha de passar roupa, olhando pela janela para o horizonte de Goiânia. A cidade que me viu crescer, trabalhar, sonhar. Comi em silêncio. Cada garfada era um pedaço de humilhação sendo engolido junto. Dali, eu conseguia ouvir as risadas deles na sala, o barulho da televisão, a vida acontecendo sem mim.
Será que eu era mesmo tão pouca coisa assim? Será que sujar as mãos de graxa para sustentar uma filha era motivo de vergonha? Será que o amor que dei não valia nada? Terminei de comer, lavei meu prato na pia da área de serviço, porque era o tipo de homem que limpava o que sujava. E voltei para a sala. Rodrigo estava deitado no sofá. Bruna mexia no celular. Pai, já vai embora? Perguntou ela quase aliviada. Não, respondi. Preciso falar uma coisa. E foi ali, naquele momento, que tudo começou a mudar. Fiquei de pé no meio da sala, sentindo o coração bater forte no peito, as mãos suando, mas com uma clareza que eu não tinha há muito tempo. Rodrigo me olhou com aquele ar de tédio, como se eu fosse apenas mais um inconveniente no domingo perfeito dele. Pode falar logo, sogro. O jogo vai voltar. Respirei fundo. Pensei na minha esposa, que descansa em paz, e no que ela diria se visse essa cena. Pensei nos valores que sempre tentei passar para Bruna. Pensei em quantas vezes abaixei a cabeça na vida, mas sempre por necessidade, nunca por falta de dignidade. Rodrigo, eu vim aqui hoje porque amo minha filha. Vim porque família é importante para mim, mas não vou mais aceitar ser tratado como se eu fosse menos que ninguém. Ele levantou uma sobrancelha, surpreso. Bruna parou de mexer no celular. Eu trabalho com as mãos, sim. Conserto carros, fico sujo de graxa, volto para casa cansado. Mas nunca roubei ninguém, nunca enganei ninguém, nunca fui desonesto. Sustentei minha filha sozinho depois que minha esposa morreu. Paguei escola particular, faculdade, dei tudo o que ela precisava. Rodrigo revirou os olhos. Ninguém tá dizendo que você... Tá sim, cortei firme. Você tá dizendo. Em cada piadinha, em cada comentário, em cada ordem para eu comer na área de serviço como se eu fosse um empregado. E o pior não é você, Rodrigo. O pior é ver minha filha deixar. Bruna se levantou, o rosto vermelho. Pai, você tá exagerando, ele só... Ele só o quê, Bruna? Só me humilhou? Só me tratou como lixo na sua frente e você não disse nada? Rodrigo levantou também, irritado agora. Olha aqui, seu Luiz. Você vem na minha casa, come da minha comida. Comida que sua esposa fez, interrompi. E na área de serviço, porque eu não sou digno da sua mesa de madeira clara. Isso é ridículo. Rodrigo explodiu. Você é sensível demais. Era só uma brincadeira. Brincadeira machuca quando é todo domingo, todo telefonema, todo encontro. Brincadeira vira desrespeito quando vira rotina. Fiquei olhando para Bruna, procurando nos olhos dela algum resquício da menina que eu conhecia, da filha que me abraçava antes de dormir, que me chamava de herói quando eu consertava a bicicleta dela. Filha, eu só quero que você lembre quem você é, lembre de onde veio. Foi quando Rodrigo deu uma risada seca, cruel. Ah, entendi. Você tá com ciúme porque ela subiu na vida e você continua no mesmo lugar, na mesma oficininha, na mesma vidinha. Rodrigo! Bruna sussurrou, mas sem força. É isso, sogro? Não aceita que sua filha case com alguém melhor que você? A raiva subiu quente e rápida, mas eu mantive a voz firme, calma, porque eu sabia que perder o controle seria dar a ele exatamente o que queria. Rodrigo, você pode ter dinheiro. Pode ter esse apartamento, esse carro importado, esse emprego de gerente. Mas caráter, respeito e humildade, isso você não tem. E isso não se compra. O silêncio que caiu foi pesado, denso. Rodrigo ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Bruna me olhava com uma mistura de choque e raiva. Sai daqui, Rodrigo disse baixo e perigoso. Vou sair, respondi. Mas precisava falar isso. Precisava que vocês soubessem. Foi quando Bruna explodiu. Como você ousa? Bruna gritou, e a voz dela era irreconhecível, cheia de veneno que eu nunca tinha ouvido antes. Como você ousa vir aqui na minha casa e desrespeitar meu marido? Fiquei paralisado. Aquela não era minha filha. Não podia ser. Bruna, eu não desrespeitei ninguém. Você só passou vergonha! Ela avançou em minha direção, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Você é um velho rancoroso que não aceita que eu cresci, que eu casei, que eu tenho uma vida melhor que a sua. Cada palavra era uma facada. Você acha que eu não percebo? Você vem aqui com suas roupas velhas, com seu jeitinho de vítima, querendo que eu tenha pena de você, querendo estragar meu casamento. Bruna, Você não está pensando direito. Tentei me aproximar, mas ela recuou como se eu fosse um estranho. Não encosta em mim, você me envergonha. Me envergonha na frente do meu marido.
Me envergonha na frente dos amigos dele quando perguntam o que meu pai faz e eu tenho que dizer que é mecânico. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Não tentei esconder. Filha, eu te criei sozinho, fiz tudo por você. E eu tenho que ficar grata para sempre? Ela gritou. Tenho que aguentar suas reclamações, sua sensibilidade, seu draminha toda vez que vem aqui? Rodrigo estava atrás dela, os braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto. Ele tinha conseguido. Tinha transformado minha filha em outra pessoa. Bruna, escuta. Estendi a mão. E foi quando aconteceu. A mão dela veio rápida, certeira, e o som do tapa ecoou pela sala como um trovão. Meu rosto ardeu. Meus olhos arderam mais ainda, mas nada doía tanto quanto o que aquele gesto significava. Minha filha tinha me batido. Minha filha que eu ninei no colo, que eu protegi de tudo, que eu coloquei acima de qualquer coisa, tinha erguido a mão contra mim. Sai daqui! Ela gritou, soluçando agora, mas de raiva, não de arrependimento. Sai da minha casa e não volta nunca mais. Você não é bem-vindo aqui. Eu não quero mais ver você. Toquei meu rosto, sentindo o calor, a marca que ficaria não só na pele, mas na alma. Rodrigo se aproximou, colocando a mão no ombro de Bruna, em um gesto protetor nojento. Acho melhor você ouvir ela, sogro. Vai embora antes que a gente chame a segurança. Olhei para Bruna uma última vez. Procurei alguma coisa, um lampejo, um arrependimento, uma lembrança de quem ela era, mas só vi raiva e vergonha. Tá bom, murmurei, a voz quebrada. Eu vou. Peguei minhas chaves no aparador da entrada, passei pela porta e desci aqueles 10 andares, como se estivesse descendo para o inferno. Cada degrau da escada, porque eu não quis esperar o elevador, era um peso maior no peito. Saí do prédio, o sol de setembro me cegando, o calor sufocante de Goiânia parecendo me sufocar de verdade. Caminhei até minha caminhonete velha, encostei nela e deixei as lágrimas caírem. 67 anos de vida, 3 anos de viuvez, uma vida inteira dedicada a uma filha, e tudo tinha terminado com um tapa. Peguei o celular no bolso, as mãos tremendo, pensando em ligar para Dona Cida, para o pastor Josué, para alguém que pudesse me dizer que aquilo tinha sido um pesadelo. Foi quando o celular tocou, número desconhecido. Atendi sem pensar, a voz fraca. Alô? Luiz Antônio, aqui é Mário Henrique. A gente precisa conversar. Urgente. Fiquei parado ao lado da caminhonete, o telefone colado no ouvido, tentando processar aquele nome. Mário Henrique. Senhor Mário. Demorou alguns segundos, mas a memória veio como um raio. 15 anos atrás. Um domingo de Páscoa. Um senhor bem vestido tinha aparecido na minha oficina com um carro importado fazendo um barulho estranho. Eu poderia ter inventado um problema grave, cobrado uma fortuna. Ele claramente tinha dinheiro, mas o defeito era simples. Uma peça solta que eu ajustei em 10 minutos. Cobrei apenas o mínimo, o justo. Ele tinha ficado impressionado. Você é honesto, Luiz. Isso é raro. Deixou um cartão. Disse que se eu precisasse de qualquer coisa era só ligar. Eu nunca liguei. Nunca precisei. Mário Henrique era dono da maior rede de concessionárias de carros importados de Goiás. Senhor Mário? Perguntei, a voz ainda trêmula. Como o senhor conseguiu meu número? Tenho meus contatos, Luiz, mas não é isso que importa agora. Onde você está? Em frente ao prédio da minha filha, no setor Bueno. Eu sei. Estou a 2 quarteirões daqui. Fica aí. Chego em 5 minutos. E desligou. Fiquei ali, confuso, enxugando as lágrimas com as costas da mão, tentando entender o que estava acontecendo. Por que Sr. Mário estava me ligando? Por que ele sabia onde eu estava? Os 5 minutos pareceram uma eternidade. Até que um Mercedes preto parou na minha frente, vidro fumê impecável. A janela traseira desceu, e lá estava ele, cabelo grisalho, óculos de grau, terno cinza perfeitamente alinhado, mas com um olhar que carregava peso. Entra aqui, Luiz. Precisamos conversar. Olhei para a minha caminhonete e depois para o Mercedes. Entrei no banco de trás, sentindo o couro macio, o ar-condicionado, o cheiro de carro novo, tão diferente da minha realidade. Você tá bem? Sr. Mário perguntou, me olhando de verdade. Não, respondi, honesto. Não estou. Ele suspirou fundo, tirou os óculos, passou a mão no rosto. Eu vi, Luiz. Meu coração parou. Viu o quê?
Eu estava passando por aqui, voltando de um almoço de negócios. Meu motorista tinha parado no sinal ali na esquina. Olhei pela janela e te vi saindo do prédio, visivelmente abalado. Reconheci você na hora. Aí, eu vi uma mulher jovem na janela do 10º andar. Ela estava gritando, gesticulando, e vi um homem ao lado dela rindo. Fechei os olhos. A vergonha queimava. Vi você encostar na caminhonete e chorar, Luiz. E aí juntei os pontos. Aquele homem na janela era seu genro? É, consegui dizer. Rodrigo Tavares. Gerente comercial da minha concessionária Platinum, na Avenida T9. O mundo parou. Levantei os olhos lentamente, encarando o Sr. Mário. Rodrigo, trabalha para o senhor. Trabalha. Ou melhor, trabalhava. Meu cérebro não processava. Eu estava vindo justamente encontrar ele, Luiz. Hoje, agora. Tinha marcado de passar no apartamento dele às 15h para fazer uma proposta. Ia oferecer sociedade numa nova filial que vou abrir em Aparecida de Goiânia. Um negócio de milhões. Ele seria sócio minoritário, 20%, mas já garantiria o futuro dele. Silêncio pesado. Mas aí eu vi você, vi a cena. Liguei para o meu assistente, pedi para ele descobrir tudo. Quem mora naquele apartamento, quem é a família. E descobri que Rodrigo Tavares, meu gerente, é casado com sua filha. E que você, o homem que me tratou com honestidade, quando poderia ter me enganado, estava sendo humilhado pelo meu funcionário. Sr. Mário colocou a mão no meu ombro. Luiz, eu construí meu império em cima de valores. Respeito, caráter, família. Não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, se ela não tem respeito pela própria família, não tem nada. E eu não faço negócio com gente assim. O senhor vai... Já fiz. Liguei para ele há 2 minutos antes de ligar para você. Dispensei ele. Demissão por justa causa. Quebra de valores da empresa. Não consegui falar. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. E tem mais, Luiz. Aquela proposta de sociedade, vou fazer para outra pessoa. Alguém que eu sei que tem caráter. Ele me encarou. Você. Eu? A palavra saiu fraca, quase inaudível. Senhor Mário, eu sou mecânico. Trabalho com as mãos. Não entendo nada de concessionária, de vendas, de... Você entende de carros, entende de honestidade, entende de trabalho duro. E mais importante, entende de respeito e caráter. Isso ninguém ensina, Luiz. Ou a pessoa tem, ou não tem. Ele abriu uma pasta de couro que estava ao lado dele. Tirou alguns documentos. Não estou pedindo para você largar sua oficina. Estou oferecendo uma sociedade. Você entraria como sócio técnico, responsável pela parte de manutenção e oficina da nova concessionária. Seu conhecimento, sua experiência, sua reputação. Mas eu não tenho dinheiro para investir numa... Não precisa. Eu entro com o capital. Você entra com o trabalho e a expertise. Divisão 70-30. Você fica com 30%. É menos que eu ia oferecer para o Rodrigo, mas é justo para o que você pode oferecer agora. Com o tempo, você pode aumentar sua participação. Fiquei olhando para aqueles papéis, como se fossem escritos em outro idioma. Por que está fazendo isso, Sr. Mário? Por causa daquela vez, há 15 anos. Ele sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Meu pai era mecânico, Luiz. Trabalhou a vida inteira com graxa nas mãos, assim como você. Morreu de infarto aos 52 na oficina dele, de tanto trabalhar. Eu tinha 20 anos. Usei o dinheiro que ele deixou, pouco mais honesto, e construí meu primeiro negócio. Nunca esqueci de onde vim, e nunca vou tolerar que alguém despreze quem trabalha honestamente, não importa a profissão. Ele respirou fundo. Quando você me tratou com honestidade 15 anos atrás, podendo ter me enganado, você me lembrou meu pai. Guardei seu nome, seu rosto. E hoje, quando vi você sendo humilhado, não consegui ficar quieto. As lágrimas escorriam livres agora. Não era só a proposta, era ser visto, ser valorizado, ser lembrado. Eu não sei o que dizer. Diz que você aceita, diz que vai pensar, diz alguma coisa, mas não diz não por achar que não merece. Porque você merece, Luiz. Olhei pela janela do carro. Lá em cima, no 10º andar, Bruna e Rodrigo provavelmente estavam comemorando minha saída, achando que tinham vencido, que tinham me colocado no meu lugar. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo aqui embaixo. Eu aceito, falei firme. Aceito pensar com carinho. Aceito conversar mais. Aceito essa chance.
Sr. Mário sorriu largo. Apertou minha mão com força. Ótimo. Segunda-feira, 9 horas da manhã, no meu escritório. Vamos sentar, conversar direito, ver os números, planejar tudo. Mas agora, Luiz, vai para casa, descansa, processa tudo isso. E o Rodrigo, ele sabe por que foi demitido? Sabe que foi por quebra de valores da empresa. Não entrei em detalhes, mas ele vai descobrir eventualmente. Esse tipo de notícia corre rápido em círculos pequenos. Saí do carro ainda tonto, ainda processando. Sr. Mário baixou o vidro uma última vez. Luiz, uma última coisa. Sua filha, ela vai voltar. Quando a realidade bater, quando as máscaras caírem, ela vai voltar. E aí você vai ter que decidir se perdoa ou não. Mas lembra, perdoar não é aceitar desrespeito de novo. Perdoar é dar uma chance de reconstruir, com limites claros. Acenei, sem conseguir falar. O Mercedes partiu, e eu fiquei ali sozinho de novo, mas completamente diferente de 5 minutos atrás. Deus age de formas misteriosas. Minha mãe sempre dizia isso. E naquele momento, eu entendi. 3 dias se passaram. 3 dias em que fiquei mergulhado em planilhas, conversas com o Sr. Mário, reuniões com advogados, assinatura de contratos preliminares. 3 dias em que meu celular não tocou uma única vez com o número da Bruna. Na oficina, Dona Cida aparecia todo dia com marmita, com café, com oração. Deus está no controle, Luiz. Sempre esteve, ela dizia, segurando minhas mãos. Pastor Josué veio me visitar na quarta-feira à noite, sentou na mesinha de plástico do meu quintal, tomou um café coado e me ouviu contar tudo. Você fez o certo, irmão. Estabelecer limites não é falta de amor. É amor próprio, é dignidade. Jesus amava, mas também repreendeu, também estabeleceu verdades. Eu ouvia, absorvia, tentava curar as feridas que o tapa tinha deixado. Mas era na madrugada, quando o silêncio pesava, que a dor voltava. A imagem da minha filha, erguendo a mão contra mim, os olhos cheios de raiva, a voz destilando veneno. Como chegamos ali? Na quinta-feira à tarde, eu estava na oficina quando meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi. Alô? Respiração pesada do outro lado. Depois uma voz que eu conhecia bem, mas nunca tinha ouvido daquele jeito. Quebrada, desesperada. Pai! Meu coração disparou. Bruna! Soluços. Choro descontrolado. Pai, eu preciso falar com você. Preciso... Por favor. O que aconteceu? Rodrigo, ele perdeu o emprego, pai. Foi demitido. E tá dizendo que é culpa minha. Tá dizendo que foi porque eu te expulsei de casa, que alguém viu, que ele perdeu uma sociedade milionária por causa disso. Fechei os olhos. A verdade tinha chegado. Ele tá dizendo coisas horríveis, pai. Tá me culpando por tudo. Disse que eu arruinei a vida dele, que eu sou uma... Ela não conseguiu terminar. O choro engolindo as palavras. Onde você tá? Perguntei, a preocupação mais forte que a mágoa. Em casa. Mas ele saiu. Disse que ia pensar se ainda quer continuar casado comigo. Silêncio. Pai, eu estraguei tudo. Estraguei tudo. Parte de mim queria dizer, eu avisei. Queria jogar na cara dela cada palavra que ela tinha dito, cada humilhação que tinha me causado. Mas a parte maior, a parte que tinha sido moldada por anos de fé, por exemplo, de uma mãe que me ensinou perdão, por uma esposa que me ensinou amor incondicional, essa parte venceu. Bruna, escuta, respira fundo. Ela obedeceu, os soluços diminuindo um pouco. Você não estragou tudo. Você cometeu erros, sim. Erros que me machucaram profundamente. Mas nada é irreversível quando há arrependimento verdadeiro. Pai, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu virei outra pessoa. Rodrigo, ele foi me mudando aos poucos, e eu deixei. Eu deixei porque eu queria tanto ser aceita, ser parte daquele mundo dele que eu esqueci quem eu era. E quem você é, Bruna? Silêncio longo. Eu sou a filha do Luiz Antônio, do homem mais honesto que eu conheço, do homem que trabalhou até os ossos para me dar uma vida digna. E eu cuspi em tudo isso. As lágrimas escorriam pelo meu rosto também. Filha, vem aqui em casa, agora. A gente precisa conversar de verdade. Você ainda quer falar comigo? Depois de tudo? Você é minha filha. Isso não muda. Mas as coisas precisam mudar entre a gente. E a gente vai conversar sobre isso.
pessoalmente. 1 hora depois, Bruna estacionou na frente da minha casa. Saiu do carro com os olhos inchados, o rosto pálido, tremendo. Abri a porta. Ela desabou nos meus braços. Sentamos na mesinha da cozinha. A mesma mesa onde eu tinha feito tantas lições de casa com ela quando era criança. Onde tínhamos jantado juntos por anos, onde ela tinha me contado sobre o primeiro namorado, sobre a aprovação na faculdade, sobre o pedido de casamento. Preparei um chá de camomila, a receita da mãe dela que sempre acalmava. Coloquei 2 xícaras na mesa, me sentei de frente para ela. Bruna segurava a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor para se manter inteira. Pai, eu não sei nem por onde começar, ela murmurou. Começa pelo começo, quando as coisas mudaram. Ela respirou fundo, os olhos fixos no chá. Logo depois do casamento. No começo, Rodrigo era perfeito. Atencioso, carinhoso, me fazia sentir especial. Mas aos poucos, ele começou a fazer comentários, pequenos, sutis, sobre a casa que você morava, sobre a caminhonete velha, sobre suas roupas. Ele dizia, sua família é legal, mas é tão simples. E eu ria junto, pai. Eu ria porque eu queria parecer sofisticada, queria parecer que eu tinha evoluído. Ouvi em silêncio. Depois vieram os amigos dele, gente com dinheiro, com apartamentos caros, com carros importados, e eles faziam as mesmas piadinhas. E Rodrigo, ele nunca me defendeu, ele ria junto. E eu comecei a ter vergonha de você. A voz dela quebrou. Comecei a ter vergonha do homem que me criou, do homem que nunca me deixou faltar nada. E quanto mais eu me afastava de você, mais eu me afundava naquele mundo falso. Por que você não me procurou? Por que não conversou comigo? Porque eu tinha medo, pai. Medo de você me dizer que eu estava errada. Medo de ter que escolher entre você e o Rodrigo. E eu escolhi ele. Escolhi a vida fácil, o status, a ilusão. Ela enxugou as lágrimas. E no domingo, quando você confrontou ele, eu fiquei apavorada. Porque você estava dizendo em voz alta tudo o que eu fingia não ver. Você estava mostrando que o rei estava nu, sabe? E eu não aguentei. Preferi atacar você do que admitir que você estava certo. E o tapa, Bruna? Ela escondeu o rosto nas mãos, soluçando. Eu não tenho desculpa. Não tenho. Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Eu levantei a mão para o meu próprio pai. Para o homem que nunca encostou um dedo em mim, que sempre me tratou com carinho. E eu te bati. O silêncio pesou. Pai, eu sei que eu não mereço perdão. Sei que eu atravessei uma linha que não pode ser desatravessada. Mas eu estou implorando. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. De me consertar. Respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Bruna, eu te perdoo. Ela levantou os olhos incrédula. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas voltam a ser como eram. Você me machucou profundamente. E para a gente reconstruir nossa relação, algumas coisas precisam acontecer. Qualquer coisa, pai. Qualquer coisa. Primeiro, você precisa fazer terapia. Precisa entender como você deixou alguém te manipular a esse ponto. Como você perdeu sua identidade. Isso não é culpa só do Rodrigo. Você fez escolhas. Ela assentiu, as lágrimas caindo. Segundo, você e o Rodrigo precisam fazer terapia de casal. Se vocês vão continuar juntos, e isso é escolha de vocês, precisam construir uma base saudável, porque o que existe agora é tóxico. Ele não vai querer, então você vai ter que decidir o que é mais importante. Mas eu não vou voltar a conviver com vocês se nada mudar. Não vou me submeter à humilhação de novo, Bruna. Nunca mais. Ela segurou minha mão. Eu entendo, pai. E terceiro, eu preciso de tempo. Preciso processar tudo isso, curar essas feridas. Não vai ser do dia para a noite. Eu sei. E eu vou esperar o tempo que for necessário. Ficamos ali, em silêncio, segurando as mãos por cima da mesa. Pai, sobre o Rodrigo perder o emprego. É verdade que foi por causa do que ele fez com você? Respirei fundo. Sim, mas não fui eu que fiz nada. O dono da concessionária viu a cena, tirou as próprias conclusões. Ele não tolera a falta de caráter. E a sociedade que ele ia oferecer para o Rodrigo, ele ofereceu para mim. Bruna arregalou os olhos. O quê? E eu contei tudo. Rodrigo voltou para casa na sexta-feira à noite, 3 dias depois de ter saído. Bruna tinha me ligado avisando.
pedindo que eu ficasse por perto caso ela precisasse. Não sei como ele vai estar, pai. Não sei o que esperar. Fiquei no telefone com ela, no viva voz, escondido. Um combinado que fizemos para a segurança dela. Ouvi a porta se abrindo, os passos pesados, o silêncio tenso. Rodrigo? A voz de Bruna fraca. O que você ainda está fazendo aqui? Ele respondeu, frio. Eu moro aqui. Sou sua esposa. Uma risada seca, sem humor. Esposa. Que piada. A esposa que destruiu minha vida. Rodrigo, eu não destruí nada. Você que... Eu que o quê? Ele explodiu, e o barulho de algo sendo jogado ecoou. Eu que tratei seu pai pelo que ele é, um mecânico de meia tigela. Eu que tive a coragem de falar a verdade. A verdade? Você humilhou meu pai. E não foi só naquele dia. Foi em todos os dias, em todos os encontros. Você plantou vergonha em mim, Rodrigo. Eu plantei ambição, plantei vontade de crescer. Mas você não conseguiu cortar o cordão umbilical do papai coitadinho. Apertei o telefone com força, respirando fundo para não ir até lá. Sabe o que o Sr. Mário me disse quando me demitiu? A voz de Rodrigo era venenosa agora. Disse que eu não tinha caráter, que homem que desrespeita a família não merece oportunidade. E sabe quem ele viu me desrespeitando? Seu pai, aquele velho que veio aqui plantar discórdia. Meu pai não plantou nada, você colheu o que plantou. O som de um tapa. Meu sangue gelou. Bruna! Gritei pelo telefone. Silêncio. Depois a voz de Rodrigo assustado. Quem tá no telefone? Sou eu. Falei, firme. E se você encostar a mão nela de novo, eu ligo pra polícia agora e você vai responder por agressão. Seu maldito? Você tá gravando? Não, mas ela me ligou com medo de você. E pelo visto, o medo era justificado. Barulho de movimentação, porta se abrindo. Bruna, pega suas coisas e sai daí. Agora ela não vai a lugar nenhum, Rodrigo gritou. Ela vai sim. E se você tentar impedir, eu chamo a polícia. E Sr. Mário vai adorar saber que, além de desrespeitoso, você é agressor. 20 minutos depois, Bruna estava na minha porta com 2 malas, o rosto marcado, os olhos inchados. Abracei minha filha e prometi para mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém machucá-la, nem mesmo ela mesma. 2 meses se passaram. Bruna estava morando comigo, fazendo terapia 2 vezes por semana, processando o divórcio. Rodrigo tentou implorar, tentou ameaçar, tentou manipular, mas ela se manteve firme. Eu preciso me reconstruir, pai. Preciso lembrar quem eu sou antes de estar com alguém de novo. A concessionária em Aparecida de Goiânia estava tomando forma. Sr. Mário tinha sido verdadeiro em cada palavra. Minha oficina agora tinha contrato fixo de manutenção com a rede dele. E eu estava aprendendo sobre gestão, sobre vendas, sobre um mundo que parecia distante, mas que estava se tornando meu. Dona Cida chorava de alegria toda vez que eu contava as novidades. Deus recompensa os justos, Luiz. Sempre recompensa. Pastor Josué fez uma oração especial na igreja e a congregação inteira se levantou para me apoiar. Mas a maior vitória não era financeira. Era ver Bruna sorrindo de novo. Sorrindo de verdade. Ajudando na oficina aos sábados, com um macacão por cima da roupa, aprendendo a trocar óleo, rindo quando ficava suja de graxa. Lembra quando eu tinha vergonha disso? Ela disse uma tarde, olhando as mãos sujas. Vergonha da coisa mais honesta do mundo. E agora? Agora eu tenho orgulho. Orgulho de você, orgulho de onde vim, orgulho de quem eu tô voltando a ser. Em dezembro, 3 meses após aquele domingo fatídico, fizemos um churrasco na minha casa. Dona Cida, Pastor Josué, Sr. Mário e sua esposa. Alguns mecânicos da oficina, amigos da igreja. Bruna preparou a salada, eu cuidei da carne, e a casa que tinha sido tão silenciosa por 3 anos estava cheia de vida de novo. No meio da tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Luiz Antônio? Sim. Aqui é Rodrigo. Silêncio. Olhei para Bruna, que estava conversando com Dona Cida. Saí para o quintal. O que você quer? Eu queria pedir desculpas. Não era o que eu esperava. Desculpas? Eu perdi tudo, Luiz. O emprego, a esposa, a reputação. Tô morando com minha mãe, trabalhando como vendedor numa loja pequena. E eu tive muito tempo para pensar.
Esperei. Você tinha razão, sobre tudo. Eu fui arrogante, desrespeitoso, cruel. E eu plantei isso e agora tô colhendo. Minha mãe, ela me deu um espelho que eu não queria ver. Disse que eu tinha virado o tipo de homem que ela tinha vergonha de chamar de filho. A voz dele quebrou. Eu não tô pedindo perdão esperando que mude alguma coisa. Eu sei que eu perdi a Bruna. Sei que eu não mereço ela. Só queria que você soubesse que eu reconheço meus erros e que eu sinto muito. Respirei fundo. Rodrigo, eu aceito suas desculpas e vou orar por você, para que você encontre o caminho certo, para que você se torne um homem melhor. Mas você tem razão. Algumas coisas não voltam. E tudo bem. Faz parte de crescer. Obrigado, Luiz. De verdade. E desligou. Voltei para o quintal onde Bruna segurava um prato de sobremesa, rindo de algo que Dona Cida tinha dito. Ela me viu, sorriu. Tudo bem, pai? Tudo, respondi. Tudo certo. E era verdade. 6 meses depois daquele domingo que mudou tudo, eu estava na inauguração oficial da concessionária Henrique e Antônio, em Aparecida de Goiânia. O nome na fachada ainda me emocionava. Meu sobrenome ao lado do sobrenome do Sr. Mário, em letras garrafais. Bruna estava ao meu lado, de vestido simples e bonito, segurando meu braço. Ela tinha voltado a fazer faculdade. Dessa vez, administração, para ajudar nos negócios. O divórcio tinha saído, ela tinha recomeçado, e pela primeira vez em anos eu via paz nos olhos dela. Sr. Mário fez um discurso emocionante sobre valores, sobre família, sobre como o sucesso sem caráter é vazio. Depois foi minha vez. Subi no pequeno palanque improvisado, olhei para a multidão. Funcionários, clientes, amigos, família da igreja, Dona Cida na primeira fila enxugando lágrimas com um lencinho. Eu não sou homem de discursos longos, comecei, a voz firme. Sou homem de trabalho, de mãos calejadas, de graxa debaixo da unha. E durante muito tempo, isso foi motivo de vergonha para algumas pessoas. Olhei para Bruna. Mas eu aprendi que vergonha não tá no trabalho honesto. Vergonha tá na desonestidade, no desrespeito, em esquecer de onde viemos. Respirei fundo. Alguns meses atrás, eu passei pelo dia mais difícil da minha vida. Fui humilhado por quem eu menos esperava. Mas Deus tinha outros planos. E Ele usou essa dor para me mostrar que meu valor nunca esteve nas mãos de ninguém, mas nele, e no trabalho que Ele me deu força para fazer. Aplausos sinceros. Essa concessionária não é só um negócio, é um símbolo de que respeito vale mais que dinheiro, de que caráter abre portas que diploma nenhum abre, de que família é sobre amor verdadeiro, não sobre status. Olhei para o céu azul de Goiânia, e se tem alguém aí que está passando por humilhação, por desrespeito, por dor, saiba que isso não é o fim. É só uma curva no caminho. Deus vê, Deus age, e Deus recompensa. A multidão aplaudiu de pé. Bruna subiu no palanque, me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido: Eu te amo, pai, e eu tenho muito orgulho de você. Eu também te amo, filha. Sempre amei, sempre vou amar. 3 anos depois, a oficina Luiz Antônio tinha virado referência em Goiânia. A concessionária tinha dobrado de tamanho. Bruna tinha se formado e agora era gerente administrativa. Eu tinha 60 anos, alguns fios grisalhos a mais, mas o coração mais leve do que nunca. Um domingo tocaram a campainha. Abri a porta e dei de cara com Rodrigo. Mais magro, humilde, com um olhar diferente. Seu Luiz, eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas eu queria te mostrar uma coisa. Ele me entregou um certificado, curso de ética e valores, terapia concluída, carta de recomendação de um padre. Eu passei 3 anos me reconstruindo, trabalhando em empregos simples, reaprendendo humildade. E eu queria que o senhor soubesse que eu mudei, de verdade. Olhei para ele. Vi sinceridade. Rodrigo, eu fico feliz por você, de verdade. Mas Bruna, ela seguiu em frente. Tá namorando um rapaz bom que a respeita. Eu sei. Eu não vim reconquistar ela. Vim pedir perdão e agradecer. Agradecer por ter me mostrado que eu estava no caminho errado, por ter tido dignidade quando eu não tive, por ter sido o homem que eu deveria ter sido. Estendi a mão. Ele apertou. Vai em paz, Rodrigo, e seja feliz de verdade. Ele foi embora e eu fechei a porta.
Bruna apareceu na sala. Quem era? Fantasma do passado. Mas já se foi. Ela sorriu, voltou para a cozinha onde preparava o almoço de domingo. Sentei na varanda, um café na mão olhando o ipê amarelo florido no quintal. Confrontei meu genro por falta de respeito. Minha própria filha me deu um tapa. Mas, minutos depois, Deus virou o jogo. E eu aprendi que respeito não se pede, se conquista e se impõe. E que família verdadeira é aquela que te ama pelo que você é, não pelo que você tem.